Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Pode Falar. Hoje a gente trazendo um tema super forte, polêmico, né, para os profissionais da área da beleza, que é regulamentação na área. Será que hoje realmente existem leis que são claras em relação à regulamentação da profissional? Será que a falta das leis prejudica a profissional hoje em relação ao crescimento dela? E para, trazer aí esse nosso bate-papo, essa profissional maravilhosa, a nossa Flávia Jorris. Oi, tudo bem, galera? Vamos conversar, né? Não, peraí, vamos voltar desde o começo. Desde o começo, porque o seu nome Flávia Jorris. Olha, como que eu falo o nome dela? Assim, vamos lá. Você que sabe, mas é porque todo mundo erra mesmo. O povo vai olhar e falar assim, mas que nome? Sei lá, você que sabe. Você que sabe. Vamos. Posso? Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Pode Falar. E hoje com um tema super polêmico, que é regulamentação na área da beleza. Será que hoje existem leis claras em relação à regulamentação? Será que a falta delas acaba prejudicando o crescimento das profissionais? E, para começar, o nosso bate-papo, essa preciosidade, essa profissional leste, educadora, passista de escola de samba, Flávia Jorris, para falar um pouquinho também, que como você já é profissional, educadora, tem autoridade para poder falar sobre o assunto. Flavinha, seja muito bem-vinda, é um prazer, tá? Queremos conhecer um pouquinho sobre a Flavinha, fala um pouquinho sobre a sua história, como que você começou na área, quem é a Flávia que está sentada aqui? Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Flávia Jorris, sou lash design, sou maquiadora, sou design de sobrancelhas também e passista, como a Paulinha falou. Então, Paulinha, eu já estou na área há 8 anos agora, né? Comecei quando não existia quase extensão de cílios, era uma coisa assim extinta praticamente. Eu comecei num curso que eu fiz logo após me formar como maquiadora, fiz um curso bem distante aqui do Rio e me apaixonei, foi amor à primeira vista. Eu falei, gente, isso é pra mim, eu vou trabalhar com isso. E aí eu comecei a treinar bastante, buscar mais conhecimento. E quando eu me dei conta, eu comecei a atender em casa, primeiramente, né? E a demanda começou a aumentar, eu abri o meu primeiro estúdio na rua de casa, aluguei uma kitnet na rua de casa. E aí aluguei também num outro bairro, veio a pandemia, né, que foi Quebrou punk. tudo. Quebrou tudo, nossa senhora. Mas, por causa da máscara, ninguém gosta de ficar mal arrumada. A Flavinha voltou a atender quando foi mais ou menos em junho de 2020. E desde então eu não parei mais. Claro, com todas as medidas, direitinho, espaçando uma cliente da outra, sempre me protegendo e protegendo elas. Né? Tá, agora a pergunta que não quer calar. O que é mais difícil? Fazer uma extensão de cílios numa cliente chata ou entrar lá naquele sambódromo lá cheio de gente, sambando? O que é mais difícil hoje em dia para você? Olha, o samba é um hobby pra mim, tá? E eu amo atender, eu amo ser lash design, eu faço por amor mesmo. Mas assim, cliente chata é complicado, né? Cliente chata realmente é uma coisa muito difícil. Então, assim, acho que cliente chata é mais difícil de... Difícil. Mas eu não tenho o que falar das minhas clientes hoje. Não é porque eu tô aqui em câmera. Realmente, eu sei filtrar bastante as clientes que entram no meu estúdio. Então, são todas elas muito legais, cada uma com o seu jeito. Umas mais falantes, outras mais quietinhas. Mas todas bem tranquilas. Não tem problema com relação a isso hoje. Mas já tive bastante, não vou mentir. Antes de você começar na área da beleza, Flávia, você tinha uma outra profissão? O que te motivou a entrar? Então, eu já fui CLT, já trabalhei como vendedora de sapatos, trabalhei também numa escola de idiomas, de curso de inglês. E o que me motivou a começar o curso, a realmente seguir a área da beleza? Eu sou apaixonada pela área da beleza desde pequena. Desde pequenininha, sempre fui vaidosa. E antigamente não era tão acessível o salão de beleza, era tudo muito caro, minha família não tinha essa condição toda, mas toda vez que, pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano que eu ia ao salão, eu observava tudo. Sempre fui observadora de aprender só de ver. Então eu via como a cabeleireira cuidava do cabelo, como a manicure fazia a unha, e eu falava, mãe, compra isso pra mim, compra aquilo pra mim. Ela comprava e eu já fazia em casa desde muito nova. Então, desde muito nova, eu sempre fui muito independente na área da beleza. Foi sua primeira opção, assim, pra poder ter uma profissão? Não.
Logo que eu saí... Não, vou contar um segredo pra vocês, né? Aliás, pra você também, que você não sabe, tá? Deixa eu contar. Eu estudei normal, fiz o ensino médio, só que eu não fiz o ensino médio normal. Me formei em técnico em petróleo e gás. Pensa. No que eu tô exercendo em petróleo e gás hoje? Nada. E assim, foi mais na época, por conta... Tava o auge de fazer esse tipo de formação. Né? Eu me formei, peguei o CREA, peguei o ensino médio completo. Ok, vamos fazer o quê? Não vou exercer isso, nem fazer faculdade de geologia. Vamos trabalhar como CLT. E aí, até porque eu precisava ajudar em casa, e aí eu fui jogando o currículo e fui pegando as primeiras coisas. Porém, como que realmente surgiu a área da beleza na minha vida? Eu estava andando, gente, na 7 de setembro, centro do Rio, um belo dia, e uma menina me abordou oferecendo curso de maquiagem. Eu, CLT, sem quase um puto no bolso, né? O que eu fiz? Paizinho, me ajuda a pagar esse curso de maquiagem, por favor. Era meu sonho, sempre soube que era meu sonho, minha mãe também. E assim, meus pais me ajudaram muito, meu atual esposo também me ajudou bastante. E eu me apaixonei no primeiro dia de curso. Eu falei, isso é pra mim. Eu vou trabalhar com isso. No primeiro dia. Eu levei 1 ano de curso. Eu comecei em 2017 e me formei em 2018. E eu falei, eu vou trabalhar na área da beleza. Pedi demissão dessa empresa 2 anos e meio depois e fui trabalhar na área da beleza, achando que seria super fácil. E não é, tá? A realidade é que não é, né? Não a é. gente sabe muito bem que não é. Por trás dos bastidores não é. O bastidores é muito triste e é até sobre isso que eu quero falar também. As pessoas se formam e acham que logo no dia seguinte você vai conseguir clientela e você vai conseguir viver disso. E a realidade é completamente diferente. Você primeiro, quando você se forma, você precisa se especializar naquilo. Você precisa adquirir experiência. E é aí que você começa a fazer modelos, você começa a adquirir a sua experiência dessa forma. E assim, eu me vi desempregada, fui morar com meu namorado, meu atual esposo, e com material completo eu precisava fazer o quê? Chamar pessoas para poder eu exercer a função de maquiadora. Então eu fiz muita maquiagem de graça. Me formei em 2018 e realmente me formei em fevereiro de 2018 e só fui exercer real lá para setembro, outubro, novembro, por aí, que foi realmente quando eu comecei a cobrar. Então olha quantos meses eu fiquei gastando só material. E a extensão de cílios veio devido a essa mesma galera que se formou comigo como maquiadora também, elas montaram, elas não, uma pessoa que era formada como extensionista ofereceu um curso de extensão de cílios e no mesmo ano eu fiz um curso de um dia só, onde 10 alunas dessa turma só eu passei, só eu consegui, só eu gostei. Porque, gente, tem que gostar muito. Uma vez fui tentar fazer foi até uma aluna minha, né? Que tava lá em casa, ela, eu preciso, não acho ninguém e tal. Eu falei, senta aqui que eu vou fazer. Cara, eu passei, eu acho que uns 40 minutos. Tainá Lima. Passei uns 40 minutos tentando colocar, tirar o pelinho e colocar. Cara, não saiu nada. Nada. Eu fiquei ali horas e horas, não saiu nada. Realmente é muito difícil, né? Mas eu também não tenho vocação nenhuma manual para nada disso. Agora, você, né, durante esse período, já teve alguma situação que você pensou em desanimar, em desistir, te desmotivou? Me desanimar, diversas vezes situações pessoais me desanimaram, mas eu nunca pensei em desistir. Nunca, porque é um amor que eu tenho desde pequena. Então eu nunca pensei em desistir de trabalhar na área da beleza, nem muito menos como maquiadora, nem muito menos como uma extensionista de cílios lash design. Nunca, mesmo, mediante a todas as dificuldades que eu passei até aqui. Flavinha, você hoje, né, já tem uma trajetória legal, já está aí vários anos na área, já tem uma cartela de clientes, né, que já está bem consolidada, já tem as suas alunas. Você acha que a parte da gestão que você fez em relação a esse seu crescimento foi fundamental para o seu crescimento ou sempre foi fluindo? Vou atender o cliente em casa e vai indo. O que você fez assim para conseguir crescer tanto assim o seu negócio? Então, eu trabalho desde os 15 anos, na verdade, né? Eu não comentei aqui, eu cheguei a trabalhar no escritório de advocacia, dando entrada em petições e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Eu vou responder a sua pergunta. Desde muito nova, desde os 15 anos, eu entendi que você estar bem vestida e um bom atendimento é o diferencial para tudo. E limpeza, ser limpa, mostrar uma boa aparência. Então, assim, eu comecei a atender dentro de casa. Não tô lascada, mas...
Mentira, tá nada, gente. Ela é maravilhosa. Assim, você não precisa estar luxando, você não precisa estar no escarpão, você não precisa estar linda e maravilhosa. Até porque eu também não tinha nem dinheiro pra isso. Eu não tinha nem sequer unha postiça, tá? E assim, mas eu acho que você usar um sapatinho fechado, uma calça jeans, sabe? Uma blusinha fechada. Eu atendi em casa, numa cama box, numa cadeira de bar. Sabe? Eu não tinha ring light, eu não tinha nada. Mas tudo que eu tinha, eu sempre deixava tudo muito limpinho. E esse sempre foi o meu diferencial, porque todas que passaram por mim sabem que eu sou limpa. E isso foi a divulgando. Ah, não, a Flavinha é limpa, a Flavinha ela é organizada, a Flavinha é isso, a Flavinha é aquilo. Eu já escutei muito sobre isso. Então, organização e limpeza, independente de você estar com uma roupa cara, independente de você estar com um sapato caro, você tem que ser organizada e limpa. Esse é o seu diferencial. E acredito que tenha sido o meu até hoje. Entendeu? Então, a imagem, ela realmente conta, não. né? Imagem... Você pode ser tatuada, você pode ter piercing, você pode ter o que você quiser. Mas seja limpa, seja organizada. Tá? Em relação a esse seu crescimento, você conseguiu implementar alguma coisa gestacional em relação ao seu negócio? Por exemplo, MEI? Como que você organiza hoje o seu espaço? Então, eu tenho uma advogada, na verdade, desde o início. É uma amiga advogada. E ela sempre me orientou bastante com relação a essa questão gestacional, né? Gestacional. Gestacional, é mais voltado pra gravidez. Gestacional? Errei, né? Gestação. Calma aí, agora até perdi a palavra. Corta isso, pelo amor de Deus, senão o povo vai me xoxar. Vamos lá, calma aí. Mas é legal, não precisa cortar, não. Calma aí, até perdi a palavra agora. Gente, não. Gestão. Não, sim, mas... Gestão. Como que é? É da grávida. Não vou falar isso de novo, não. Peraí. Olha eu pegando a água pra beber. A água que eu tô pegando pra beber. Misericórdia. Vamos lá, de novo. Peraí. Você bugou e eu buguei também. Vambora. Você hoje já apresenta né, uma cartela de clientes legal, você já tem autoridade, você já tem as suas alunas. Como que você organizou, por exemplo, a gestão do seu negócio? Como que fluiu desde o início? Questão financeira que você diz, né? Sim. Então, eu tenho uma amiga, desde muito tempo, ela é advogada. E desde que eu comecei, ela começou a me orientar bastante com relação a isso. Olha, é importante você ter seu MEI. Olha, você está movimentando dinheiro em conta. Então, assim, ela sempre me ajudou com relação a isso e me ajuda até hoje. Então, assim, em questões financeiras, questão, né, da gestão da empresa, ela sempre me orientou. E também a base que eu tive, por ter trabalhado com 15 anos no escritório, eu já tinha uma noção que, assim, dinheiro passando em conta, dinheiro não pode ficar passando em CPF. É importante e primordial ter um CNPJ. Então, desde que eu comecei, eu já tinha bastante noção com relação a isso. Desde o início você já fez o seu Desde o MEI? início. Beleza. Assim, hoje você ministra cursos também, certo? A gente sabe que em relação à questão das leis, o curso hoje, eu acredito, né, que seja qualquer curso da área da beleza. Se não for... Vocês me corrijam depois aí. É um curso livre, não precisa de formação, não precisa passar por uma fiscalização. O que você acha em relação a isso? Você acha que isso prejudica um pouco, por exemplo, os clientes não ter um órgão que regulamenta real essa parte de fiscalização? Olha, esse é um assunto assim que eu adoro conversar sobre isso, tá? Super deveria ter alguém, uma empresa, uma fiscalização realmente com relação às lash design, principalmente quem ministra curso. Hoje em dia é muito complicado. Qualquer pessoa está ministrando curso, às vezes só sabe 2 técnicas, vai lá, vende essas 2 técnicas que ela aprendeu em 1 ano, faz um curso, monta uma turma com várias pessoas, ensina o mínimo do mínimo e fala que aquelas pessoas podem trabalhar com isso. E assim, ela não sabe, aquelas pessoas sabem menos ainda. E aí é uma sequência de erros que eu vejo. Não quer dizer que eu seja a melhor lash design do mundo, mas eu sei muito sobre técnicas. Também pela experiência, né? São 8 anos. E claro que eu sou também humilde o suficiente para entender e saber que cada dia mais eu tenho que aprender mais. Mas, gente, tem coisas que eu tô vendo que não dá, sabe? Erros e mais erros, excesso de cola.
cai os cílios da cliente, aí a cliente fica traumatizada porque ela acha que a extensão de cílios dá queda nos cílios naturais, o que não é verdade. Eu tenho clientes há 8 anos comigo, que me acompanhou em casa e que está comigo hoje na Tijuca. Então, como é que essa cliente há 8 anos nunca caiu os cílios dela? Sim. Entende? Então, deveria sim. Fora não só as técnicas que não estão sendo utilizadas das formas corretas, como a falta de higienização correta. Tem gente que não passa um álcool. Tem gente que usa o mesmo edredom há 1 ano, não lava para as clientes. Que tem cliente que sente frio, tudo bem. Tem gente que não usa touca, não usa luva, não usa jaleco. Aí entra a questão que você falou da Lash Design com coque. Você usa máscara? Uso máscara, uso jaleco. Inclusive, posto para elas, faço enquete. Quais jalecos vocês gostam? Tem de manga comprida, tem de manga curta. Tem toquinha, tudo. Sabe? Legal. Essa parte da máscara eu acho muito importante, né? Porque, uma vez, de áudio... não gosto nem de lembrar. Ai, meu Deus. Uma vez eu fui fazer uma extensão, na hora que eu deitei, a profissional, ela tava... Olha, Ezequiel, eu vou te falar. A menina, ela tava com um mau hálito. Ai, para, não. Com um mau hálito. E eu acho, assim, né, que é o mínimo de asepsia que a pessoa precisa entender, porque tu tá ali com a cara com a cara da pessoa. Sim. Né? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, como que pode, tipo assim, ser algo que é tão irrelevante assim para os profissionais, né? A questão da luva, a questão da máscara. E realmente tinha que ter uma fiscalização melhor em relação a isso. Você já pegou algum caso, assim, de alguma cliente que veio de uma outra profissional reclamando de alguma situação que aconteceu com ela? Várias. Conta pra gente. Gente, não, é sério. Não, eu tenho que falar da máscara de novo, não é possível. Gente, lashes, por favor, usem máscara. Quando a gente tá falando, a gente cospe sem querer. É normal. E o cliente, o cliente ele sente, cara. E o cliente tá recebendo a chuva do cuspe ali, ó. Ele sente. Fora que isso é totalmente, sabe, anti-higiênico, é horrível. Bota a máscara. Ah, eu fico sufocada. Não, gente, então você não tem como trabalhar com lash design com nada que for da área da beleza. Sim. Não tem como. Porque, gente, você acaba de almoçar naquela correria, vai lá, vai atender, comer um pratão de salada com cebola, vai lá atender a cliente lá de cara. Pô, gente, eu fiquei traumatizada. Juro pra você, eu fiquei traumatizada. Hoje, quando eu deito, eu passo pra colocar máscara. É o mínimo. O meu já fica. Tem cliente que às vezes chega também resfriado. Toma aqui, máscarazinha pra você também. Tem cliente que gosta de usar máscara. Uhum. Touca na cliente também, tá, gente? A touca é na cliente também. Touca em você e na cliente. Olho. Vou contar. Não vou contar. O piolho é primordial, gente. Vou contar. Não aconteceu só uma vez, não, tá? Agora falando sério, não aconteceu só uma vez, não. É mesmo. Eu já vi ele andando assim, ó, pela maca. E eu aqui, ó, com o cabelo preso com a luva, eu... Paula. Gente. Sério, Paula. Sem sacanagem. Eu fiz assim. Eu amassei ele ali, né? Mas não era meu, óbvio que não era meu. Não dá nem tempo. Tanto né? Progressiva e descolorante não dá tempo. Sim. Não, assim, acontece, né, com uma cliente ou outra, mas você precisa trocar ali, lavar as coisas, porque realmente é algo que não tem também como você fugir muito, né? Você não tem como olhar para cliente e falar quem tem e quem não tem, né? Mas as lashes precisam passar um lisoforme no estúdio, pelo menos 2 vezes ao dia. Ah, tenho alergia a cloro. Eu amo um cloro. Eu passo no chão. Ah, mas não dá problema nenhum não, tá, gente? Pode passar cloro, água sanitária, é maravilhoso. Passa. Limpa o chão. Uhum. A cliente vem, pisa, outra vem, pisa, limpa. Tem gente que nem isso faz. A maca, você usa o plástico? Eu uso o plástico atualmente. Joga o álcool no plástico inteiro. Até encharcar. Vem com papelzinho, limpa, deixa espera secar, a próxima cliente deita. Eu usava papel antigamente. Troca o papel a cada cliente e joga fora. Uhum. Não fica economizando. Mas assim, já aconteceu alguma situação de, por exemplo, que teve alguma cliente que foi prejudicada por algum procedimento, uma alergia ou algo assim, que veio de uma outra profissional, que chegou em você reclamando? Porque eu acredito que deva ter gente que até processe mesmo, né? Tipo, quem não tem essa noção de como que funciona, acaba, sei lá, né, danificando alguma coisa. Porque é olho, né, cara? Tipo, é olho. O que eu mais vejo de reclamação, inclusive atuais, é problema com alergia, problema com coceira, problema com isso, problema com aquilo. E aí a pessoa acha que, é porque eu tenho alergia aos cílios, eu tenho... Não.
Às vezes a bactéria que tá ali nem é blefarite, é bactéria pela outra leste não higienizar as pinças. Entendi. Tem gente que usa a mesma pinça pra você, pra coleguinha, pra coleguinha, pra coleguinha. Entendi. Gente... Entendi. Porque ela não quer comprar outra pinça que custa R$60. Ela não quer. Ela quer usar a mesma pra todo mundo. Entendi. A ficha que vocês utilizam, aquela ficha de... Anamnese. Né? Também é uma ferramenta super importante, né? Para poder se respaldar ali em relação aos atendimentos, né? A ficha anamnese é, na verdade, para toda a área da beleza. Todo mundo deveria usar, porque isso aí é uma comprovação caso a cliente te processe. Sim. Tá? Aí eu não uso. Então, a partir de hoje, passa a usar. Seja de papel, eu uso a do iPad hoje, que elas assinam, mas eu usei muitos anos também a de papel e tá tudo bem. Ambas são necessárias e ambas servem caso a cliente venha te processar. Porque a cliente assinou todas as informações que ela te passou ali. Sim. Não, e eu tava vendo, né, em relação a essa questão da lei, que a ficha, ela precisa ser preenchida pela cliente, né? Sim. Você não pode preencher, ela falar e você preencher. Ela tem que preencher e ela tem que assinar, Sim. né? No iPad fica tudo direitinho. Sim. É que eu não trouxe, senão eu ia mostrar. Fica direitinho, ela vai selecionando, eu tô do lado dela, vou ajudando, que tem umas que não sabem manusear. Elas apertam direitinho e na parte da assinatura, elas assinam com a rubrica ou a assinatura delas, tá? Então, todas as informações são colocadas por ela. Entendi. Tá? E assim como as de papel que eu tenho de cliente desde 2017. Tem que guardar, que eu já não sei nem onde já tá. Já teve algum problema com isso? Não. Nunca? Não, nunca. Graças a Deus. Espero não ter também. É complicado. Eu tive uma... E não é só a questão também de problemas relacionados à saúde, né? Uma vez eu vi uma cliente que ela colocou um cílios enorme, né? Super volumoso, grandão e tal. No mesmo dia, ela fez o cabelo, botou um mega no salão e foi para casa. Será que eu posso falar isso aqui? Fica à vontade. Será que eu posso? Fala. E aí, ela foi para casa. No dia seguinte, ela voltou com o marido no estúdio, pedindo para tirar. Dizendo que falou com a profissional, que não queria algo tão cheio. E o marido xingando todo mundo ali dentro, falando que a esposa dele estava parecendo uma prostituta. Falou exatamente assim. Gente. Que era pra tirar e tal, mas ela falando o tempo inteiro. Eu avisei a ela que eu não queria assim. Eu avisei a ela que eu não queria assim. De lá do estúdio, aí tiraram, né? Fizeram tiraram todos os cílios dela. De lá, ela foi para o salão que ela colocou o mega. E pediu pra tirar o mega também. Porque ele também não tinha gostado. Porque ficou muito grande, porque ficou muito isso, porque ficou... E aí foi uma confusão. Esse dia foi uma confusão terrível. Mas aí eu fiquei pensando depois, não é só pela questão da saúde. Nessa ficha também tem a parte, tipo, da estética, como que a cliente utiliza os cílios, tem tudo isso, né? Tem todo o mapping, que são as numerações. É isso que eu queria saber. Colocadas. A marca dos cílios usados, tá? E a espessura, a curvatura. Então, desde que eu comecei, sempre deixei tudo muito claro. Tudo muito claro. Eu não gosto, assim, levantei e não gostei porque não era isso que eu queria. Impossível. Porque a gente conversa desde o início sobre isso. Uhum. Eu deixo tudo muito claro. Eu pego o fio, eu pego a cartela e falo, olha, é assim, você tá vendo a espessura? Essa espessura vai deixar assim, essa espessura vai deixar desse jeito. Então, a cliente vai olhar, vai falar, não, eu gosto desse, quero esse. Qual o tamanho? Assim, assim, assim. Aí levanta. Flávia, eu gostei, mas gostaria de mais cheio, maior? Sem problemas. Na próxima, a gente aumenta. Mas ficou do jeito que você queria que a gente conversou? Flavinha, ficou. Ótimo, obrigada. Uhum. Tudo muito claro desde o início. Sim. Até o momento que ela assina também. Então, assim, só que nessa história que você me contou, fica complicado saber se o problema é no marido ou se é da profissional. Porque eu também vou te contar um caso. Conta. Vou contar um caso que eu achei um absurdo. Eu achei o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Primeiro que, pra mim, mulher que recebe em ordem de marido não dá, tá, gente? Eu não consigo entender essa parada aí. Tudo bem, problema de cada uma, mas pra mim não entra. Enfim, eu fiz uns cílios numa cliente do jeito que ela havia me pedido. Foi um volume russo, eu lembro até hoje. Sei quem é a pessoa, tem inclusive a conversa até hoje.
Me pediu um volume russo tamanho 12. Tamanho 12 é um tamanho padrão. E volume russo, ele é volumoso, mas não é um extremo volume, como um top line, um mega, enfim. Eu fiz. E assim que ela chegou em casa, ela foi reclamar que o marido dela falou que não tinha gostado, que ia precisar tirar porque ele achou muito volumoso, que isso, que aquilo. E ela ficou linda. Será que não foi a mesma? Não, porque ela não bota mega. Ela não bota mega. Tô lembrando aqui, tô vendo até a fisionomia do rosto da pessoa. E assim, eu fiz a sobrancelha. Era uma pessoa, gente, eu vou falar assim, totalmente humilde, tá? Dependia do marido, não sei hoje, enfim. Dependia do marido que efetuou o pagamento dessa colocação. Mas assim, era uma pessoa bem humilde, não se cuidava, não era vaidosa, não fazia cabelo, não fazia nada. E ela queria porque queria, ela fez a extensão de cílios, fez a sobrancelha também, fez um design lindo, ficou lindo. Depois eu te mostro a foto em off, realmente, de quem foi. E ela falou que o marido dela achou extremamente... Eu acho que ele deve ter utilizado essas palavras com ela, tá? Mas comigo ela não falou, porque... Gente, por favor, não fala essas coisas pra mim. Eu sou extremamente curta e grossa com relação a isso. Não gosto de homem que ofende mulher. Pra mim não me desce. Ele gritava. Gente, o que é isso? Que barraco. E falando, você pode tirar isso? Pode, porque isso... E tipo assim, cheio de cliente. Não tinha só uma profissional. Tinham vários profissionais atendendo outras clientes. Pode tirar isso porque o que vocês estão fazendo... Caramba, cara. Mas o respaldo. Depois eu fiquei pensando sobre isso. Sim. Se tivesse colocado na ficha que ela aceitou, que ela autorizou aquela numeração, aquilo ali tudo direitinho, elas estavam respaldadas, né? Não teve ficha anamnese nesse caso. Eu acredito que... Eu não lembro direito, mas eu acho que não. É muito erro. Você vê que é uma sequência de erro. Sim. A Leste não pediu a ficha anamnese. A cliente pediu. E aí a cliente dá abertura pro marido voltar no salão e fazer... É demais. Aí tá tudo errado. Continua contando aí o caso da menina, que eu fiquei curiosa agora. Não, então. Aí ela voltou. Ela voltou, tá? Porque eu não dou essas confianças do homem até lá, não. Isso nunca aconteceu, pelo amor de Deus. E ela voltou e ela pediu algo mais discreto, falando que o marido dela realmente não tinha gostado. Eles chegaram até a brigar no dia. Aí eu, quieta, engolia seco. Você tem que ter essas coisas que você não pode falar. Leste, segura. Dá vontade, mas não pode. E assim, fiz um mais discreto. Aí ele até aceitou. Ela ficou um tempinho fazendo manutenção e ficou tudo bem, tá? Mas eu nunca mais esqueço dessa história, porque realmente eu não engoli isso. Mas enfim. Ficou tudo bem depois. Eu fui do volume, eu voltei pra ela no volume brasileiro. No caso, que é o mais discretinho, era um formato de Y, então era mais de boa. Entendi. Enfim, ela ficou de boa. E depois ela sumiu, não botou mais. Flavinha, hoje o mercado, né? Eu acho que em qualquer área da beleza, ele tá crescendo muito, né? A gente fala que é um mercado que não vai entrar em queda nunca, porque... A questão da estética, até por conta também das redes sociais, hoje está muito hipervalorizada. E tem muitas profissionais chegando agora, né? Estão começando, são iniciantes e tudo mais. Eu vejo, né, até porque ministram nos cursos e tudo mais, que muitas delas não têm a mínima noção em relação a essa parte de gestão. Não tem MEI, não sabe que, por exemplo, vão trabalhar em salão parceiro, não sabe como que funciona a contratação, trabalha de qualquer jeito, em relação à comissão, tudo, elas ficam muito perdidas, né? Você já viu algum caso, por exemplo, que a falta da regulamentação prejudicou alguma profissional? Vários casos. O que acontece, Paula? É o deslumbre do dinheiro dos atendimentos. Começa a atender aqui, começa a atender ali, começa a ganhar dinheiro e esquece da gestão. Esquece que tem que aprender a segurar dinheiro, a saber como administrar o dinheiro. Esquece que você precisa... tá passando muito dinheiro na conta, precisa regularizar isso, precisa... Oi, Receita Federal, tudo bem? Por que eu tô passando esse dinheiro aqui, né? Tem que ter uma explicação para isso. É o deslumbre dos atendimentos, deslumbre do dinheiro que entra. Sim. Só que isso uma hora dá ruim. E a gente fala, né? A gente estava até conversando antes em relação ao mês. Sim. Vamos dizer que a profissional que começa agora, ela trabalha ali com a mão. Sim. Né? Tipo, cabelo, unha, qualquer coisa. Ela tá trabalhando ali com a mão. Quem não tem MEI, se, por exemplo, acontece uma queda, a pessoa quebra uma mão, quebra... Como que essa pessoa vai ficar, por exemplo, pelo INSS? Ela não tem nada. Você não tem nada, vai ficar parada e perdendo dinheiro o tempo inteiro, né? Não só a pessoa que se acidenta, mas a pessoa que engravida. Eu tenho um caso próximo de uma pessoa que também trabalha na área da beleza. O MEI completamente... Tinha um MEI, tá? Mas completamente
desregularizado, não estava pago, não estava em dia, engravidou e... Pô, legal, você vai fazer o quê? Você vai pedir o seu seguro maternidade, sua licença maternidade? Não vai, porque ele não tá regular. Ele não tá certinho. Como é que você pede? E tem a questão também da visão a longo prazo, né? Da mentalidade realmente da empreendedora, da empresária, porque quando você começa a trabalhar para si, você tem que ter uma visão tipo assim, olha, onde eu quero chegar, né? Sim. E dali, quando você já traça desde o começo, eu vou fazer o MEI, eu vou começar a investir para o crescimento do meu espaço, eu vou começar a trabalhar a gestão para eu conseguir alocar aqui o dinheiro para isso, aqui eu vou investir nisso aqui, tudo flui muito melhor. Sim. Né? E, assim, você consegue perceber também que, tipo, são pouquíssimas as profissionais que têm essa mentalidade real de empreendedora, de empresária? São poucas. São poucas. É o que eu falei, o deslumbre do atendimento, é o dinheiro rápido. Sim. Mas as pessoas, elas não pensam lá na frente. Opa, será que se eu começar a dar curso, será que se eu expandir o meu trabalho, será que se eu sair da zona de conforto, eu não vou fazer mais dinheiro, eu não vou ganhar de outra forma, vou expandir meu negócio? Para lá na frente, que as pessoas não esquecem lá na frente. Nós que somos novas, 20 e poucos anos, esquece que a gente vai chegar aos 40. E a disposição que a gente tem hoje de atender 12 horas por dia, 13 horas por dia, que é loucura já, a gente não vai ter quando a gente chegar nos 40. Sim. Não vai. Não vai. Vai ficar travando coluna, vai travar a perna, vai ter tendinite, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, assim, falta muito interesse das pessoas em querer crescer. Muito, é o que eu mais vejo. E você aplica isso nos seus cursos, para as suas alunas? Muito. Eu não vou falar que todas, mas 90% das minhas alunas abriram seus estúdios e trabalham hoje com cílios. Sim. E vira e mexe eu posto com relação a isso. E regulamentadas, né? Regulamentadas. Porque a primeira coisa que eu falo em curso, além da biossegurança, é sobre a gestão. Que para quem está iniciando, precisa ter um direcionamento. Sim. E para você ver, tipo assim, hoje, né, qualquer profissional tá lá, aprendeu a fazer cílios, muitas vezes até no YouTube. Ai, sim. Acontece, não acontece? É o que mais acontece. De pegar lá o vídeo, agora eu sou profissional, agora eu sou, né? 10 mil seguidores fazendo merda. Vamos botar assim? Desculpa. Sim. Cílios na raiz, cílio com excesso de cola, cílios por cílios que não é capping. Uhum. Capping é uma coisa, cílios por cílios cheio de cola é outra coisa completamente diferente. Uhum. Ah, mas é volume, é 6D, é 7D, é 8D. Cílios que muitas das vezes nem são usados para todos os tipos de fio. Enfim, é uma sequência de erro que... Por isso que eu te falo que deveria ter fiscalização. Ah, aprendeu com quem? Quanto tempo? Ah, não, fiz o curso mês passado, já estou exercendo. Gente... E tá exercendo, e o pior, daqui a pouco já está dando curso também. E é o que eu mais vejo. E aí você vê uma profissional extremamente despreparada, porque o curso não é só a questão da técnica. Assim, eu pelo meu entendimento até, né, como mentora e tudo mais, não é só a questão da técnica. Gente, eu não sou mentora de técnica, não, tá? Eu trabalho com rede social, eu nem sei fazer cílios. Mas, tipo assim, é você passar um conhecimento direcionado, né? Então, assim, quando você não tem essa base, às vezes a profissional que está aplicando um curso ali, ela pode até entender um pouquinho, né? Aprendeu a fazer a técnica, tá ali, aprendeu um pouquinho, mas ela não tem a mínima noção em relação à questão de vigilância, de como que funciona, por exemplo, um espaço. Você vai ensinar para uma aluna iniciante, na minha visão, eu acho que tem que falar para ela, olha, o seu espaço, o seu piso tem que ser assim, né? Você precisa ter um lavatório dentro do seu espaço, isso tudo. E elas não sabem, porque na maioria dos casos, nem elas mesmo têm isso. Tipo, não tem. E aí, quando elas aplicam isso para as pessoas, vai todo mundo indo no mesmo bonde, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante, né, para a gente conseguir levantar essa pauta também. E uma outra situação também que eu ia falar com você é justamente sobre isso. Essas alunas que saem despreparadas, né, que, tipo assim, que já começam a dar curso e tudo mais,
você já viu alguma situação de alguma profissional muito despreparada que você teve que fazer, por exemplo, uma correção, alguma coisa assim? Diversas vezes. Assim... E era educadora? Não, deixa eu lembrar aqui. Tá? Não, vamos lá. Pode falar. Pode falar tudo. Então, a ponto de eu falar, não, mas a ponto de eu ver educadoras ensinando coisas erradas, como, por exemplo, o tal dos cílios em 1 hora, pra mim isso é loucura. Gente, é loucura. Cílios em 1 hora. Parem de loucura. Ninguém vai fazer um volume russo em 1 hora preenchendo todos os cílios da sua cliente. Ninguém vai fazer um volume russo preenchendo os cílios de todas as clientes. Ah, mas eu faço, que vai ter gente comentando. Faz e não faz de forma correta. Vai dar sticker, que é grudar um no outro, e depois tem que ficar arrancando nos cílios da cliente. Vai encostar na pálpebra. Vai ficar um trabalho mal acabado, que de frente na foto é lindo. É maravilhoso, curtida no Instagram, ótimo, vende. Mas não é um trabalho limpo. Não é um trabalho legal. E é o que eu mais vejo. Esses cílios em 1 hora é loucura, é doideira. Claro. Flávia, você não faz uns cílios em 1 hora? Eu faço uns cílios em 1 hora quando é um método fio a fio de uma cliente de uma manutenção de 15 dias, que ela voltou quase intacta. Ou até mesmo de 20 dias, porque as minhas clientes realmente voltam com uma retenção muito boa. Isso não quer dizer que eu não remova os fios que cresceram, tecnicamente, remoção técnica, mecânica, né? E não vai preencher todos os cílios dela em 1 hora se ela tem um olho pequeno e poucos cílios. Agora, colocação em 1 hora é loucura. Vendo meu curso fazendo colocação em 1 hora. Mentira. Aí é o que está acontecendo no mercado. Um monte de cílios mal feitos. Tanto da educadora, quanto dos alunos dela. Mas ela tem 20 mil seguidores, 30 mil, 40 mil, 50 mil e dá palestra. Mas está fazendo besteira. Por isso que deveria existir uma fiscalização. Sim, talvez um órgão mesmo, né? Sim. Tipo, para conseguir passar. Porque na área da unha, assim, hoje, né, eu acredito que 80% do meu público seja profissionais de extensão de cílios, né? Apesar que o meu conteúdo é para qualquer tipo. Gente, olha só, depois vocês me seguem lá no Instagram, é para qualquer tipo de prestador de serviço. Não precisa ser nem só da área da beleza. Mas, né, a maioria são profissionais de extensão de cílios. E aí, quando eu tentei migrar um pouquinho para unha, eu vi que no mundo da unha existe uma outra comunicação em relação a essa questão de cursos. Existe muito mais cursos para instrutoras, muito mais cursos para educadoras, né, para profissionais que querem realmente trabalhar naquilo ali. Só que ele é vendido de forma errada. Por exemplo, as profissionais mais antigas no mercado da unha, elas criam um curso de instrução falando: você só vai ser instrutora se você passar por um curso de instrução. Olha a sacada. E aí, quem é manicures, né, tipo, que está iniciando, acha que para ser educadora elas precisam passar por um curso desse. E, na verdade, não sabem, porque a lei que regulamenta é a lei de cursos livres. Então, qualquer pessoa pode ser. Só que profissionais mais antigos acabam se aproveitando muito em relação a isso. Tipo assim, você só vai conseguir se você fizer o meu curso de educadora. É uma parada muito louca. Já no mundo dos cílios não acontece isso. Todo mundo sabe que qualquer uma pode ser educadora, né? Agora que eu acho que está vindo mais esses cursos para mentoras, para educadoras, inclusive eu também tenho um, para educadoras, para mentoras. E em relação a esses tipos de cursos, né? Eu sou educadora e eu estou fazendo um curso para ensinar outros profissionais a serem também. Você acha que é passado tudo real? Você acha que realmente a pessoa sai dali formada uma grande educadora? Qual é a sua visão em relação a isso? Olha, e eu vou falar aqui. Enfim, no meu curso hoje, eu explico tudo do início ao fim, tá? Como é Celeste Design, biossegurança, tudo. Mas tem muita educadora que não tá passando tudo, não. Ela passa o básico, principalmente técnica, como eu tô te falando, e beijo, tchau. Então, assim,
tá um oba-oba no mundo de lash design. Vamos botar assim. Não tem. São poucas lash design que você admira, você vê que realmente está fazendo um trabalho limpo, um trabalho realmente educativo, direitinho, tá ensinando direitinho, são pouquíssimas. Sim. São poucas. São poucas de verdade. E eu não tô falando questão de número de seguidores, nada disso não. Eu tô falando de lash design de verdade. Que tá ali, que gosta de ensinar. Não tá ensinando só por dinheiro. Que quer realmente formar outra extensionista, lash design decente, de forma limpa e segura. São poucas. Pouquíssimas. E nessa parte da educação em si, você acha que uma educadora, ela consegue formar uma outra educadora? Cara, a troca de conhecimentos é sempre importante. Você pode ser uma educadora e, às vezes, aquela outra educadora tem uma informação que para você vai ser super importante. Acho bacana, sim. Você vai estar se especializando com uma outra pessoa. É uma troca de conhecimento. Por que não? Né? Eu sou educadora, isso não me impede de fazer o curso com uma outra educadora. Claro, num método mais avançado, para mentora, mas por que não? Ela vai falar tudo aquilo que eu já sei, mas às vezes uma informação vai me acrescentar. É a questão de você ser humilde sempre para aprender cada vez mais. Eu sou lash design topo, tenho 20 mil certificados, tenho 10 premiações, 15 na minha prateleira, não precisa aprender mais. Não precisa aprender mais. Precisa sim. Você sempre precisa aprender mais. Então, sim, uma educadora pode aprender com outra educadora. Você pensa em fazer algum curso para educadora? Sim. Sim. Também que eu acho interessante a gente levantar é porque muitos profissionais acham que o fato de estarem regulamentadas, né, elas têm medo, por exemplo, de pagar imposto. Vou começar a pagar mais, vou pagar imposto, vou pagar taxa e tal. Qual é a sua visão em relação a isso? Você sabe que existe, né? Porque a gente aqui, o brasileiro, a gente tem, né, óbvio, um alto índice de imposto vindo aí para tudo que é, só que não vou entrar nesse lado político, mas qual é a sua visão em relação a essas profissionais que se bloqueiam em relação à regulamentação por ter medo de pagar mais? Eu acho falta de informação. Porque a lash ou qualquer pessoa da área da beleza, eu vou generalizar, tá? Não só nós da lash design. A pessoa que ela se limita a não pagar os impostos, eu não vou pagar imposto porque eu vou gastar mais, uma hora vai dar ruim. Vai dar ruim, sabe por quê? Porque a pessoa que não paga imposto, ela não movimenta o dinheiro pelo CNPJ, ela movimenta o dinheiro pelo CPF. E todo mundo sabe que existe um limite de valor a ser passado pelo CPF, que é bem abaixo do CNPJ. E assim, muitas das vezes você passa um valor, vamos supor, às vezes de 15 mil na sua conta de CPF. Às vezes nem é seu, às vezes você está pagando a conta para alguém, dinheiro para você comprar material, dinheiro para pagar a conta de luz, de água, não importa, mas passou. Você não paga imposto. Uma hora, a regulamentação que você poderia ter feito antes, né? Vai te cobrar. Sim. E quando você tiver suas contas todas bloqueadas porque eles estão de olho, eles estão vendo, o que você vai fazer? CPF, né? Bloqueia tudo. Eu sei porque já aconteceu com a minha colega. Ela, no caso, ela declarava e esqueceu de declarar o IPTU. Gente, bloqueou tudo. Tudo. Conta de banco, bloqueia tudo. Tudo. Ela ficou com uma mão na frente e outra atrás. Ela passou um mês pedindo para as clientes dela pagarem ela, ou até mesmo na minha conta, na conta das nossas colegas, ou dinheiro vivo, porque ela estava totalmente bloqueada por conta do IPTU. Isso porque ela é completamente certa. Imagina quem é errada. Sim. E, assim, você acha que, por exemplo, se essas atividades forem regulamentadas, você acha que também a profissão não fica um pouco mais valorizada? Muito mais. Muito mais. Porque lash design apesar de terem várias por hoje, né, no mercado, ainda é um trabalho que as pessoas num todo não conhecem. Tem muita gente que nunca colocou cílios, tem muita gente que não conhece, não sabe como funciona. E quando você fala que é uma lash design, as pessoas ficam assim, que isso? Sabendo que já tem MEI com lash design lá, conseguimos, né? Conseguimos colocar a categoria lash design. Aí todo mundo fica assim, que isso? Então, assim, se fosse uma coisa que as pessoas entendessem que precisa ter MEI, precisa pagar os impostos, seria uma coisa mais valorizada.
né? E assim, não é o erro só dos impostos. Tem que ter a regulamentação para a lash design atender direitinho. Tem que ter tudo direitinho com relação à higienização. Então, assim, são vários fatores que precisa para uma lash design ser realmente reconhecida e com respeito. Uma categoria de trabalho, né, que as pessoas desvalorizam bastante. Sim. E pode acontecer de amanhã ou depois realmente existir uma regulamentação para isso. E aí, quem está regulamentada, né, ok, tudo bem, flui normal. Sim. Mas quem não tiver, né, tipo, quando a gente fala em relação à valorização, também tem por isso. Porque imagina o cliente, eu vou em qual? A profissional que está realmente regulamentada, tá lá tudo direitinho, um quadrinho lá com o MEI, a vigilância, tudo certinho. E aí tem aquela outra profissional, tipo, real. Não tô falando que a pessoa que trabalha em casa, que trabalha no fundo do quintal, não seja, mas ela consegue também trabalhar, né, legalmente, assim, tudo certinho. Então, o próprio cliente, eu acho que ele tem essa visão também, né? Você falou... E consegue faturar mais, consegue precificar melhor. Tem uma coisa que quase ninguém sabe, só realmente que quem tem MEI e é toda direitinha. Gente, você tem um estúdio, principalmente, vou falar onde eu trabalho, Tijuca. Tijuca é um lugar movimentado, você conhece. Bate a fiscalização, você é lash design, você não tem o seu MEI lá na parede, que isso é obrigatório, eles podem te multar ou até mesmo mandar fechar o seu estúdio. Você sabia disso? Pode fechar, pode parar por aqui. Na hora. É sério, na hora. É uma atividade, né? Todas nós lá do salão que eu trabalho hoje, seja manicure, cabeleireira, não importa. Todas têm o seu MEI direitinho ali na parede. O meu, elas já sabem. Elas vão efetuar o pagamento, o meu CNPJ, elas vão lá, elas olham o número direitinho, já efetuam o pagamento, tudo certo. O meu sempre esteve na parede. Tem que ter. É obrigatório, sabia? Não sabia. É obrigatório. E é obrigatório. E em relação a essa questão também, sobre a parte de regulamentação dessas profissionais que elas não têm a mínima noção, existe uma falta também em relação ao próprio sistema, né? Por exemplo, se acontece alguma coisa com a profissional, quem ela vai recorrer? Eu acho que a maioria das profissionais não faz a mínima noção. Né? Se você cai doente ou alguma coisa assim, quem você vai recorrer? Você acha também que existe uma falha em relação ao sistema para dar assistência às profissionais da área da beleza? Muito. Muito. Porque eu sei que tem um sindicato da beleza, né? Sim, mas sim. Eu quase não vejo nenhum movimento em relação a isso. Não tem. Eu acho que... Uma associação ou algo assim, né? Eu acho muito fraco. Tem, mas acho muito fraco. É aquela questão da desvalorização. Né? Hoje em dia, as pessoas até respeitam uma cabeleireira, uma manicure, mas você sabe que antigamente isso era visto como, você é só manicure, você é só cabeleireira. Você sabe que era desvalorizado. Você é só uma design de sobrancelhas. Tipo assim, você não deu certo em alguma coisa na vida e você vai migrar para alguma atividade na área da beleza. Você é só lash design ou você faz alguma coisa? Essa pergunta eu acho incrível, inclusive. Sim. Nossa, eu sou lash design com muito orgulho, trabalho demais, graças a Deus, amo o que eu faço. E a minha profissão, ela não é menos que uma outra pessoa que é formada na faculdade. Porque eu não sou formada, não tenho formação em faculdade, só tenho meu técnico em petróleo e gás, como eu te falei. E assim, ainda existe esse preconceito também, tá? Pela sociedade. Você é só lash design ou faz mais alguma coisa? Opa, como assim? E pior, né? Esse preconceito, tipo, que tá enraizado, cara... profissional da área da beleza ganha mais do que muito servidor público por aí, gente. Muito servidor público por aí. É impressionante. E a galera não tem essa consciência, né? Nenhuma. Pô, é sinistro. E aí, tipo assim, quando a gente fala sobre essa falta em relação ao movimento de ter uma associação ou algo para as profissionais poderem recorrer, né? Porque é uma profissão. E eu vejo também que muitas profissionais que trabalham, por exemplo, em salão parceiro, né, alugam sala dentro de algum espaço de uma outra profissional, recebem por comissão, elas também não têm a mínima noção como trabalhar regulamentada nesses espaços. Então, assim,
Como que você acha que poderia se criar um movimento para trazer isso? A gente falou da parte da educação, né? Como Sim. profissionais mais experientes, igual você, que já tem 8 anos, que já passa isso para as suas alunas e tudo mais. Mas você não acha que isso seria também uma pauta para as educadoras levarem para as profissionais que estão chegando agora, para elas não ficarem tão perdidas? Isso seria mais que obrigação de uma educadora levar para as meninas que estão chegando agora. Não é só técnica, né? Não é só técnica. Gente, não é só sentar, fazer os cílios, cliente, beijo, tchau. Não é só isso. As pessoas têm que entender que não é só isso. É tudo aquilo que a gente já falou. É questão de limpeza, questão da gestão, questão de tudo. Principalmente essa questão de pagar impostos, de ser direitinha, ter o nome limpo. Isso também é super importante, tá? Vai cortar um monte de gente. Não, e depois desse susto aí de janeiro... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É assim, todo mundo levou um susto no dia 1º de janeiro, que todo mundo ia ser... Todo mundo do negócio do Pix. Cara, eu vou falar por mim, o que eu acho com relação a isso. Isso pra mim foi um teste. Fato. Pra mim foi um teste. Eu tenho certeza que eles vão voltar com alguma coisa muito mais... Uhum. E quem for só CPF, meu amigo, começa a guardar dinheiro então debaixo do colchão, já que você não quer pagar imposto. Volta, igual antigamente, guarda dentro do sapato, dentro de casa, porque o negócio vai ficar sinistro daqui a algum tempo. Com certeza. Vai sim. Flavinha, se você tivesse que, hoje, né, passar um recado, uma mensagem para os profissionais que estão iniciando agora, já têm conhecimento técnico, mas querem trabalhar melhor a questão da regulamentação, da gestão, qual é a mensagem que você passaria para essas profissionais? Então, o meu conselho é, primeiro, procurem, né, saber mais sobre os seus direitos. Procure uma profissional, principalmente uma advogada, que vá te orientar, que vá te ajudar nessa parte da gestão. Porque movimentar dinheiro em conta, principalmente em CPF, não é brincadeira. Ah, mas eu fazendo aqui ninguém tá vendo. Tá vendo sim. Principalmente com o tempo passando, tá vendo sim. Tá? Então, assim, procura se cuidar, procura pensar lá na frente. Procura ter um nome limpo. Ai, mas eu tenho que pagar... Tem que pagar essa conta alta. Você gastou, você vai pagar. Sim. Tenha o seu nome limpo. Guarde dinheiro também. Não vá gastar tudo aquilo que você ganha. Faça o estoque do seu material. Guarde o seu dinheiro. Vai lá, compra suas coisas. Tem que saber separar tudo. Mas aprenda uma coisa. O dinheiro... Nem tudo é só o dinheiro. Você tem que saber sobre gestão. Você tem que saber como... você vai administrar esse dinheiro. Não é só técnica. Ah, eu sou muito boa em técnica. Ah, tenho um monte de cliente. Tá. Sabe segurar dinheiro? Sabe usar o seu dinheiro? Tá certinha? Tem e-mail? Tá pagando tudo? E aí, como é que tá? Entende? Então, assim, o meu conselho é esse. Pra quem tá começando agora, não é só técnica. Não é só atender, não é só ter cliente. É saber como você vai usar o seu nome, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que fala exatamente sobre isso que você está trazendo, né? Quanto mais você ganha, se você não souber administrar, mais enrolado você vai ficar. Não tem jeito. Vai. Né? Mais enrolado você vai ficar. Gente, é muito bom conversar com gente inteligente, né, Flavinha? Vamos fazer de novo outro dia? Ai, vamos! Adorei! Vou ficar fazendo podcast agora toda semana. A gente vai ter que encerrar aqui. Não. Uma tristeza isso. Queria muito continuar esse papo, né? Mas vamos marcar uma próxima. Flavinha, muito obrigada pela sua presença. Adorei o bate-papo. Pô, assim, queria continuar demais, né? Você trouxe pontos, assim, muito relevantes, né? E foi realmente uma conversa que eu acho que precisa ser aberta, né? Sobre... E os órgãos também, gente. Vamos começar a se movimentar, né? Porque é uma profissão que merece ser muito bem valorizada, né? Sim. A gente encerra por aqui, né? Domingo. Quero todo mundo comentando. Fala lá o que vocês acharam em relação... Tem MEI? Não tem MEI? Quem quiser, faz o seguinte. Entra lá, tá? No perfil da Flavinha. Qual é o seu Instagram? Gente, não tem erro. Estúdio Flávia Jorris. Como se escreve Jorris, Paula? Paula não sabe, vou contar pra vocês. Gente, Joris.
Botou isso, vai aparecer eu. Só tem eu da minha família inteira, tá tudo certo. A Flavinha vai ajudar vocês, vai auxiliar vocês a ver essa questão do MEI, a regulamentar tudo direitinho, tá bom? Então esse é o presente da Flavinha. Ai. É o presente da Flavinha, tá bom? Flavinha, muito obrigada. E a gente fica agora para próximo episódio, domingo. Não perde, comenta lá o que você achou, né, desse nosso bate-papo maravilhoso aqui com a Jorris. Tá bom?